Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa desse Deus bondoso, misericordioso e santo. Amados, ontem nós começamos a última lição do livro de Hebreus. O título da lição é As Últimas Palavras do livro de Hebreus, aos santos. E aí nós estamos aí aproveitando as últimas palavras, as recomendações finais para a nossa edificação, Ontem, domingo, nós iniciamos, mas para muita gente a semana começa hoje, Vamos continuar essa lição maravilhosa. Vamos aí para a pergunta número 3 da segunda-feira, que diz assim: como deve ser a busca do santo pela sobrevivência? Só lembrando que ontem nós estudamos que o apelo que ele começa fazendo é que permaneça entre nós o amor fraternal, tem que ter união entre os irmãos, senão o Espírito de Deus não atua, Tem que ter, dentro dessa união, tem que ter o espírito de hospitalidade, Isso a gente viu, de modo que nós nos compadeçamos das dificuldades dos nossos irmãos. Por exemplo, ele dá exemplo, aqueles que estão presos, Na época de Paulo, o maior problema da igreja naquela época era os judeus perseguindo os apóstolos e a igreja cristã e prendendo eles, E também sendo maltratado, torturado, tomando chicotadas, varadas, Então, essa era a dificuldade da época. Mas na nossa época, nem todos os países do mundo têm esse problema de o cristão estar sendo perseguido, preso e sendo torturado, Há outras necessidades que a Igreja de Cristo tem nas comunidades cristãs mais diversas e espalhadas no mundo. No caso aqui no Brasil, tem outras necessidades, A necessidade de alguém que está carecendo de um exame médico, de uma cesta básica, de uma palavra de conforto, de consolo, diante dessa doença aí da depressão que está tomando conta do mundo. Então, há muitas formas, de nós sermos hospitaleiros e amorosos, para com os nossos irmãos, Hospitaleiros, executando, estimulando e praticando o amor fraternal, como diz o apóstolo Paulo. E também vimos que Paulo, ele exalta a questão da relação familiar, da relação marido e mulher na igreja, para que não haja prostituição, para que não haja imoralidade sexual, para que não haja perversidade sexual, que o casamento seja puro, que não haja mácula, na família, principalmente na relação marido e mulher, A gente viu tudo isso ontem, e hoje na terceira pergunta, como deve ser a busca do santo pela sobrevivência, agora no aspecto, o santo em relação com a sociedade. Então o versículo 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância, não queira muito dinheiro, ficar rico, famoso e tal, Contentando-se com o que tendes, Contentar com aquilo que o Senhor está te dando. Não queira conseguir aquilo que você não pode com toda a força, Ao ponto de virar um desonesto, a ponto de cobiçar o dinheiro do outro, a ponto de fazer coisa errada. Cuidado, Porque ele mesmo disse Paulo: não te deixarei, nem te desampararei, de modo
que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem me fará o homem? O que fará o homem contra mim para me prejudicar? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Então, veja que conselhos santos e preciosos dá aqui o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. A nossa vida seja isenta de ganância. E olha que ele já tinha dado outros conselhos nesse sentido para Timóteo, né? Dizendo, olha, a raiz de todos os males é o amor, é o apego ao dinheiro, né? É você querer o dinheiro, é você querer ser rico, é você querer aproveitar esta vida no sentido de ter uma vida de luxúria, né? Uma vida exacerbada do poder financeiro, né? Uma vida conforme os padrões do mundo, porque o mundo não quer saber Deus, o mundo quer saber da conquista material. Então, é nesse contexto que está a palavra aqui, ganância, né? E quando ele diz contentando-se com o que tendes, Paulo não está dizendo assim, por exemplo, se você trabalha numa empresa e você trabalha ali como auxiliar de serviços gerais, faz o serviço mais básico, ganha só um salário mínimo, aí o teu patrão diz assim, olha, eu vou promover você e você vai ser chefe do setor dos serviços gerais. Aí o seu salário vai duplicar. Você, não quero não, porque Deus não quer. Eu tenho que me contentar com o pouco que eu tenho. Não é isso, não. Uma coisa é você ser ganancioso ao ponto de cobiçar o que o outro tem e viver para aquilo. Não é isso, né? Se o Senhor lhe concede ter alguma coisa, você estando levando uma vida santa, consagrada, e essas coisas forem acontecendo segundo a permissão do Senhor, e estas coisas que forem acontecendo não vai prejudicar a sua vida de santidade, a guarda dos santos mandamentos de Deus, você pode continuar fazendo, não tem problema algum. Como disse o apóstolo, como disse João Batista, né? João Batista falou assim, olha, o homem só tem aquilo que do céu lhe for dado. O homem só tem aquilo que for permitido pelos céus, ou seja, permitido por Deus, né? E é isso. É isso que a Bíblia está nos ensinando de forma equilibrada, né? O homem não pode ter esse espírito de ganância, porque quando o homem é ganancioso, ele faz qualquer coisa. Ele está dentro da igreja, mas chega uma pessoa e fala assim, ei, rapaz, eu encontrei uma oportunidade ali. Se a gente falsificar uns cheques aqui, a gente vai conseguir tirar 1 milhão do banco. Olha, já pensou? Eu com 500 mil e tu com 500 mil? Aí o coração do homem cresce, mas rapaz, eu só ganho um salário, não vou ganhar 500 mil, eu vou falsificar esse negócio, para a gente ganhar esse dinheiro, né? Então, isso é ganância, né? Essa é a maneira errada, porque o homem ganancioso, ele acaba se metendo em coisas que ele mesmo vai ser prejudicado. Como diz a Bíblia, até o que ele tem lhe será tirado se ele entrar por esse caminho. É o que a Bíblia promete, é o que o Senhor adverte, né? Até o que ele tem, se ele entrar por esse caminho aí, até o pouco que ele tem, ele vai perder. Então, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido aí, né? Agora, o homem santo, se ele vai ter um pouco, se ele vai ter um pouco mais, ou se ele vai ter muito, ele tem que dizer uma coisa no seu coração pela fé que foi implantada lá por obediência à palavra de Deus, né? O Senhor é quem me ajuda. Se eu tenho pouco, ele não vai me deixar faltar nada, né? Ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me desamparar. O Senhor é quem me ajuda. E se alguém quer me fazer mal, eu tendo pouco ou muito, quem é que pode fazer algum mal contra mim se é o Senhor que está me ajudando? Não é mesmo? É o Senhor que nos... Não há riqueza maior em ser cuidado pelo Senhor. Não falta nada do que nós precisamos. Meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta pergunta, que nos traz aqui mais um importante questionamento que diz assim: o que se deve imitar dos guias espirituais, viu? Não é dos guias religiosos aí que não imita Cristo, não, dos verdadeiros guias, homens consagrados de Deus. O que se deve imitar dos guias, seguindo as palavras de Cristo? O nosso exemplo é Cristo, não são os guias. Mas o que é que a gente pode imitar
dos guias. Vamos ver o que a Bíblia diz de forma equilibrada. Hebreus 13, versículo 7 e 8 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo continua sendo o nosso exemplo. Ele é o mesmo ontem. Jesus continua sendo o nosso mestre, continua sendo o nosso Senhor, continua sendo o nosso exemplo. Hoje, o pastor da minha igreja, né, pensa assim um membro, né? Não é que eu tenho igreja e que tem um pastor na minha igreja, não. O pastor é Cristo. Mas, olha só, não é que hoje os membros falam assim, o pastor da minha igreja virou o meu exemplo. É o ungido de Deus, é o escolhido de Deus na terra, né? Não é assim que dizia na Idade Média com os reis perversos, adúlteros, malignos, né? Homens completamente desobedientes a Deus, mau exemplo, né? Mas o povo acreditava nisso. E essa herança maldita da Idade Média é trazida para os dias de hoje. Tem muita gente que acha que o pastor da sua igreja, um homem desonesto, mentiroso, profano, não, mas ele é ungido do Senhor. Que ungido? Quem já viu o homem profano, mentiroso, ganancioso ser ungido? Né? Mas a igreja entende assim, porque ainda está escravizado aos costumes e às tradições da igreja no período da escuridão da Idade Média. Então aqui, quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, aqueles guias que ajudaram vocês a conhecer a palavra de Deus, aqueles que sacrificaram por você, que lhe ensinaram os primeiros passos da verdade bíblica, aqueles que alguns chamam de os pais na fé hoje, né? Então, lembrai-vos dele, e atentando para o êxito da sua carreira, ou seja, na carreira deles, aquilo que foi exitoso, aquilo que gerou bons frutos, vocês prestem atenção naquilo, para vocês fazerem igual, né? Olha, imitai-lhes a fé. A Bíblia não manda imitar o exemplo do seu pai da fé, do seu guia, daquele que lhe deu estudo bíblico, daquele que prega na sua igreja, do professor da sua classe bíblica. Não. Está mandando imitar a fé dele, não imitar as atitudes dele. Então, aquelas atitudes dele, que são claras manifestação de um testemunho de fé, isso tem que ser observado. Isso tem que ser imitado, aquilo que é bom. Então, o homem que tem discernimento espiritual, ele vai imitar-lhes a fé. Não é obedecer esse guia como alguns ensinam cegamente. Alguns ensinam assim, eu tenho que obedecer ao meu guia. Se o meu guia mandar pular de cabeça para baixo do prédio, eu faço. Não é assim não. Se o meu guia disser assim, olha, você tem que devolver o dízimo na minha igreja, porque se você não devolver o dízimo, você está pecando contra Deus, eu tenho que obedecer o guia. Não. Se o guia falar uma vírgula que esteja contra a palavra de Deus, disse o apóstolo Pedro, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Primeiro tem que obedecer a Deus. O guia só pode ser imitado, né, os seus testemunhos de fé, se o seu testemunho está em plena harmonia com a fé bíblica. Senão, tem que ser rejeitado completamente. Não existe homem ungido, não existe pastor, apóstolo, papa, padre, não existe, né, bispo, ninguém ungido, se não estiver em plena harmonia com a palavra. Se ele não estiver, ele deixa de ser ungido. Ele deixa de merecer a sua observação como imitação para imitar o exemplo dele. Tem que ser ignorado completamente, né? Porque nunca esquecer que antes do guia existe Jesus Cristo. E ele não deixou de ser mestre, ele não deixou de ser salvador, ele não deixou de ser o nosso guia master superior, ele não deixou de ser o nosso salvador, né? Aquele que nos orienta, que nos ensina. Todo ensinamento que vem de Deus é através dele, porque foi enviado a nosso espírito, a nossa mente, o espírito dele, de Cristo, foi enviado para nos ensinar. Então, o modelo, se alguém não quer perder, assim, se alguém não quer ficar de noite olhando para a vida de um pastor, de um líder, alguém, olhe somente para Cristo, porque nele nós vamos encontrar todos os exemplos a serem seguidos, todas as ações a serem imitadas, todas as formas
de como falar, quando falar e o que falar, tudo é encontrado na pessoa de Cristo. Todos os apóstolos, inclusive Paulo que está escrevendo aqui, tudo que ele faz, tudo que ele fala, é justamente se espelhando na pessoa de Cristo. Ali não tem esse negócio, né, de imitar apenas a fé, não. Em Cristo a gente imita tudo. Em Cristo a gente imita, não é só a fé, não. A gente imita o seu exemplo, a sua forma como lida com o pobre, com o leigo, com o líder religioso, com o sacerdote, com todo mundo, com as autoridades civis constituídas, né, os governadores, os prefeitos, etc. Então, em Cristo a gente encontra esse exemplo completo. Um exemplo para todas as ocasiões da nossa vida, nós vamos encontrar em Cristo. Agora, nós temos que considerar os nossos guias. Se você olha para alguém na sua igreja, que você sente que aquela pessoa realmente tem exemplo, tem inspiração, que de alguma forma Deus usou aquela pessoa para lhe ajudar, a gente tem que ter esse respeito por aquela pessoa. A gente não pode ser a ele subserviente, obedecer tudo que ele manda fazer. Não. Então obedece a Deus somente. Então a gente ter gratidão por uma pessoa que nos ajudou, isso é um espírito bom, né? Você ser sábio, inteligente para olhar para aquela pessoa e perceber que aquele tal exemplo que aquela pessoa deu, aquilo gerou um fruto positivo que glorificou o nome de Deus, a gente tem que imitar. É sábio imitar aquele exemplo. O exemplo, não a pessoa, porque ele pode naquele exemplo ser perfeito, mas em outro momento da sua vida, em outra circunstância, em outra atitude, em outras obras, ele está errado. Então, por isso que ele diz aqui, imitar-lhes a fé somente. Que coisa maravilhosa, né? Esta palavra, quando lida, examinada no seu contexto verdadeiro, a gente é realmente contemplado com a sabedoria. E esta sabedoria realmente nos torna sábios em Cristo Jesus. A palavra viva de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 1, versículo 24. Que o Senhor abençoe a todos nós.